Bom dia a todos, esse é o Paz e Bem. Agora eu estarei com vocês na terça-feira. No dia de hoje, nós vamos falar sobre maternidade e espiritualidade. Primeiro eu queria mostrar uma foto. Vamos ver se eu consigo aqui pela câmera. Olha, esse é meu filho, aos 2 anos de idade. Que mãe que não gosta de mostrar um filho? Mas a base do que nós vamos conversar hoje, claro que nós vamos passar por vários diálogos, porque esse é um canal interreligioso, está nesse livro aqui, ó, Livrinho das Mães por Maria Montessori, na psicografia de Dora Encontre, que já esteve aqui conosco. A psicografia para mães que perderam os filhos ficou bastante marcada pela passagem de Chico Xavier aqui na Terra, ainda que que muitas pessoas tenham várias questões sobre o posicionamento dele, o entendimento político, mas a Dora Encontre, que esteve aqui conosco, também faz psicografia e nós vamos nos basear nisso, porque Maria Montessori foi uma mulher, uma italiana, que se formou médica, não teve condições de exercer na sociedade da sua época e acabou indo para uma pedagogia libertária, numa época em que as crianças não tinham voz, elas não eram respeitadas absolutamente. Nesse livrinho das mães, nós vamos ter trechos maravilhosos, é muito rápida a leitura dele, e ela vai nos dizer o seguinte, que a mãe tem o poder de semear o porvir de personalidades mais ajustadas, generosas, capazes de fazer o mundo avançar. O ventre materno é como um vaso, ele é sagrado, porque ali cresce a vida. Mas também vai nos falar das mães que não conceberam. A própria Dora, no prefácio, muito corajosamente, fala da sua frustração por não ter filhos. E essas mães que não conceberam, alguns de nós têm experiência familiar, muitas vezes adotam. E Maria Montessori nos guia para uma reflexão, dizendo que na adoção, mesmo assim, os filhos trazem uma carga muito grande de vínculo com a mãe biológica. Então, o ideal, sempre que possível, é que essa maternidade seja compartilhada, que a mãe biológica possa também, quando a sociedade não permite que ela assuma o filho, porque o ideal seria que pudessem assumir o filho, que essas mães de laços de coração possam propiciar amorosamente esse compartilhamento. No Nordeste existe uma tradição, e eu tenho experiência familiar, de que essas crianças saibam quem são essas mães. Mas é que no Sudeste essa questão às vezes fica um pouco deixada de lado. Particularmente, eu tive uma experiência muito rica quando, há vários anos atrás, eu pude me dedicar a fazer massagem Xantala para a melhoria da imunidade de bebês abandonados por mães que estavam na droga adição e que tinham AIDS num abrigo ali perto da região de Cajamar, que é conduzido por um padre cujo nome eu não me recordo mais, um padre holandês. E lá você podia ir, mediante um cadastramento num programa voluntário, para ter essa experiência da massagem. E os bebês, além do aumento da imunidade deles, eles tinham reações muito impressionantes pelo vínculo que se estabelecia através do contato das mãos, dos olhos, dos sorrisos. Então, falar dessa maternidade, dessa espiritualidade, também, e Maria Montessori nos conduz nessa linha, é falar que na primeira infância a mãe exemplifica. A mãe, tudo que ela faz é carregado de gestos espirituais. Mas também existe na mãe ser humano, nós não podemos romantizar a maternidade, um lado de frustração. Algumas mães misturam cansaço, às vezes estão em carência afetiva, sonhos são interrompidos. No meu caso, fui mãe aos 26 anos, criei um filho sozinha, tive que deixar de lado muita coisa de uma profissão que eu adorava.
E existe muitas vezes esse sentimento de perda, de várias perdas. Algumas se sentem perdendo a liberdade, e trabalhar isso sem tentar a perfeição é estar mais próximo da felicidade. E eu queria, por falar em mãe, eu queria nesse momento nos lembrar de Nossa Senhora. Nossa Senhora Maria de Nazaré, mãe de Jesus, para algumas religiões ela não concebeu um Jesus de carne e osso, para nós espíritas sim, e ela teve uma maternidade de uma criatura perfeita, pura, que veio aqui nos ensinar, trazer uma relevância histórica, porque passados mais de 2000 anos ainda estamos falando de Jesus. Os ateus falam dele como o maior homem que passou pela humanidade. Aquelas religiões que não acreditam em Jesus também têm os seus homens, seus espíritos puros, seus homens encarnados, como Buda, grandes missionários que passaram pela Terra. Mas a mãe é essencial, porque a mãe é que traz esses grandes missionários para o mundo. Então nós temos Marias em papéis diferentes do de Maria de Nazaré, mas ao mesmo tempo tão próximas na maternidade, da luta pelos filhos. Temos as Marias como as mães de Marielle e tantas outras que perdem os filhos, às vezes cravejados por 80 tiros, mas essas mães estão o tempo todo exercendo uma maternidade que também é uma espiritualidade. A mãe, para Maria Montessori, tem uma missão educadora. Nessa missão educadora, primeiramente lhe compete cuidar da própria alma, da própria espiritualidade, fazer aquela conexão com a sua própria vida. E para fazer essa conexão com a nossa própria vida, nós estamos aqui num canal interreligioso e plural, quando nós podemos alcançar as virtudes. E aí nós nos perguntamos, o que é virtude? Sábado eu tive a experiência de começar a minha pós na Universidade Pampédia, conduzida pela Dora Encontre, e lá falando de Sócrates, ela nos diz que Sócrates associava virtudes à felicidade, sabedoria à felicidade. E uma felicidade que não é uma felicidade completa, de ausência de problemas, mas uma felicidade de serenidade. Ora, ser mãe nos propicia essa serenidade, porque nós temos que acompanhar fase a fase dos filhos e muitas vezes nós temos que respirar e voltar ao equilíbrio. Meditar, refletir, muitas vezes mesmo com o pai do lado ou com alguém que nos ajude nessa maternidade. Eu tive a felicidade de ter uma madrinha que foi muito presente. Nós ainda ficamos em dúvida. Mas essa espiritualidade, ela pode vir também de outras formas, numa relação afetiva, num diálogo aberto, de aconselhar aquele filho que se torna um jovem sem punir, de orientar sem impor, de conversar com carinho, de ter uma posição de equilíbrio no mundo cada vez mais sem tempo, onde somos obrigadas muitas vezes a sair para trabalhar dias inteiros, de contribuirmos para o nosso processo psicológico e espiritual, de termos uma educação junto aos filhos para a morte, sim, porque um dia nós iremos embora. Da mesma forma que nos relacionamos com o mundo externo, com o nosso corpo, com a nossa mente, com o nosso espírito, precisamos desse relacionamento, desse vínculo com os nossos filhos. Claro que na juventude pode ocorrer um certo distanciamento por vezes, porque os filhos, muitas vezes, para amadurecerem, precisam fazer essa ruptura, que é uma ruptura parcial. Mas eles precisam descobrir a sua própria identidade, muitas vezes a sua própria espiritualidade. Se formos capazes de evitarmos cobranças e entendermos aquele filho que vai, mas muitas vezes volta como filho pródigo, arrependido dos erros que cometeu, ou muitas vezes nem arrependido, mas olhando para aqueles erros como experiência, mas pedindo novamente o nosso colo, nós também estaremos nessa experiência de espiritualidade. Se não formos exclusivistas com os jovens e soubermos abrir as portas para tudo isso.
Na Universidade Pampédia Online existem vários cursos de filosofia e psicologia que me ajudaram muito. Um deles foi Melanie Klein, que foi uma discípula de Freud e depois, não discípula exatamente, mas baseado em Freud, ela desenvolveu a sua própria teoria de que colocando na base da psicanálise as crianças. Eu não sou psicanalista, mas lá ela fala muita coisa do bebê, do seio bom, do seio ruim, quando esse bebê vai descobrindo isso e vai se formando a partir desse psiquismo da mãe, por isso que Maria Montessori nos traz essa reflexão do quanto a mãe é o exemplo espiritual da criança na primeira infância. E Melanie Klein também vai falar sobre as fantasias inconscientes, que muitas vezes os filhos acabam vendo na mãe algo de mal muito maior do que a mãe verdadeiramente corresponde. E o outro curso foi o Winnicott, que foi um pediatra, que ele vai falar sobre a mãe suficientemente boa. Eu vou pôr tudo isso no link aqui desse vídeo. E quando ele fala da mãe suficientemente boa, isso me aproxima do momento que eu estou vivendo, que é o momento de adolescência do meu filho, quando nós temos que saber a hora de estar presente e a hora de sair de perto. Claro que para uma pessoa que trabalha muitas horas diárias, esse estar perto e sair de perto tem um limite muito tênue. Mas, da mesma forma, eu fui procurar algumas músicas e letras sobre mães e percebi, por exemplo, que os rappers como o Emicida, de Djonga, que a juventude ouve muito nos dias de hoje, eles falam da mãe com extremo carinho e falam o quanto eles se tornaram fazem muitas vezes alguns caminhos que a mãe fazia. O Emicida tem uma música que fala que na caligrafia da mãe, quando ele encontrou, ele se emocionou. Então são filhos das periferias, dessas mães pobres e lutadoras, que trazem de certa forma uma espiritualidade nessa recordação que eles têm alegre das mães, nessa emoção que eles têm ao rever a própria letra da mãe. Sócrates, filho de uma parteira, ele trazia a maêutica. A maêutica, conforme eu pude aprender no meu curso de pedagogia espírita com a Dora Encontre, era um diálogo, um parto dos valores éticos, desconstruindo preconceitos e trazendo à tona as verdadeiras essências dos conceitos inerentes ao ser humano. Ou seja, o que é justiça, o que é bondade, esse é o papel que a mãe faz. Porque a mãe vai entendendo as fases do seu filho e, sem julgamentos, vai tentando educar. E trazer a espiritualidade para a maternidade é trazer essa vivência para a eternidade. E daí eu me sinto muito confortável pedir autorização para compartilhar um depoimento da Silvia, que é a mulher do Mauro. E a Silvia me disse o seguinte, ela disse, Carla, não sei se eu acredito na reencarnação, mas que o Luíde é o filho do Mauro e da Silvia, e eu esqueci o nome do pai biológico dele, mas depois o Mauro põe aí na descrição. E o Luíde, eu já conheço ele de outras vidas, quando ele nasceu eu só reencontrei. E depois da minha morte eu vou continuar com ele. E é um depoimento lindo, porque para nós, por exemplo, os espíritas, nós acreditamos que uma gestação, uma maternidade serena, vem quando nós recebemos um espírito amigo, que pode ser o caso da Silvia. Agora, quando nós sabemos que temos uma certa dívida do passado, essa maternidade pode ser mais dura, pode ser mais arrastada, muitas vezes nós queremos fugir dela e tudo vai se complicando. Mas com amor nós conseguimos reverter isso, com esse perdão incondicional da mãe, aquelas mães que nós recebemos muitas vezes na entrevista inicial dentro de algumas casas espíritas, e eu trabalho em uma que fica ao lado, de um lado fica uma casa de detenção, do outro lado fica a Fundação Casa e atrás existe uma comunidade. Bem neste meio, as mães muitas vezes nos procuram, dizendo que seus filhos estão presos ou estão na fundação, mas são criaturas maravilhosas, e realmente são. Não só para a mãe, mas porque existe um olhar ali humano, um olhar que vai além dessas coisas terrenas. Então, esse é um olhar de espiritualidade. E Jesus possuía esse olhar.
Falar da maternidade e espiritualidade é sim falar de Jesus. Ué, mas Jesus não teve filhos, não era homem, se o tivesse seria pai. Mas Jesus possuía o amor materno dentro dele, que é aquele amor que acolhe, que perdoa, que entrega, que renuncia, que coloca a misericórdia acima da justiça, mas que antes de tudo é firme, doce, viril e delicado. Para terminar no dia de hoje, eu queria oferecer para vocês uma música que eu acho lindíssima, na voz de Nausete, que é insuperável, e Zé Wisnik, grande pianista e intelectual, que se chama Louvar. Eu vou pôr alguns segundinhos, mas depois quem quiser ouvir integral, ouvir inteira, desculpe, vale a pena. Procure na internet. Então, um beijo, que ele seja de muita paz e bem. Se você gostou desse vídeo, dê gostei, se inscreva no canal e clique no sininho. E quem puder, faça conosco uma assinatura solidária para que o Mauro possa cada vez mais alavancar esse canal. E que a maternidade, a espiritualidade, essa vivência possa cada vez mais nos permear. Que nós possamos ser mães daqueles que não estão consanguineamente ligados a nós, mas que possamos despertar uma nova espiritualidade em cada um deles e que essa experiência também eleve a nossa espiritualidade. Com vocês, Nausete Zé Wisnik. Então, bem-vinda todas as mães, bem-vinda Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, bem-vinda cada uma de nós nessa nova emoção ao trazer a vida e muitas vezes quando nos despedimos dela e deixamos os nossos filhos. Um beijo grande, muita paz e bem.